estou com algumas dúvidas, eu quero tirá-las. Beleza. Tá. Uma coisa é o time comprar a cultura, a transformação cultural, até porque veio de cima ou veio uma orientação que existe essa mudança, então é mais suscetível, mesmo o time concordando ou não, de alguma forma engolir isso, de alguma forma, ou pelo menos aceitar, ou pelo menos, nem que seja questionar, mas ir para o mesmo caminho junto, né? E já vou explorar essa parte, mas antes, e o inverso? Como você consegue provar para... Eu sou da empresa X, eu falo, vamos para a transformação XYZ ali, vamos, sei lá, fazer... Eu não vou dar alguns exemplos, que eu posso fazer um exemplo meio ruim, mas, sei lá, vamos para a esquerda. Aí, como provar que indo para a esquerda foi uma boa no final das contas? Você consegue mensurar isso de alguma forma? Ou é muito... Não sei, essa parte eu fiquei meio assim, porque eu fico pensando, tá bom, como que a gente trabalha em números ou metrificar essas Como coisas para tirar saber, métrica, né? deu certo, legal, estamos no caminho certo. Ou, putz, tem que fazer uma correção de rota. Essa parte para mim ficou bem, tipo, não sei como, tá ligado? Fiquei pensando. Né, assim, eu acho que essa parte aí de medir, né, o que uma cultura pode fazer de diferente numa empresa ou não, acho que a gente tem algumas formas de fazer, né? Uma das formas de fazer é saber se as pessoas estão felizes trabalhando naquele lugar. Então, isso daí é uma coisa, e existem métricas que a gente pode tirar, né, que ajudam a gente nisso, né? Saber se as pessoas estão felizes. Isso daí já é uma métrica legal. E é uma métrica que já existe, né? Então você pode ir sempre medindo. E aí, outras métricas são de business, né? Se a gente tinha os objetivos, aqueles objetivos foram alcançados de alguma maneira, quais dores a gente resolveu durante esse processo, né? O que isso significou para a empresa? Às vezes, daí pode ter até algum resultado, alguma métrica de resultado da empresa, né? Se a transformação cultural, a gente trouxe ela com uma proposta, por exemplo, como é que eu vou dizer? De repente, diminuir a saída das pessoas daquela empresa, as pessoas estarem mais felizes, mais produtivas, né? Isso daí pode ser uma métrica legal para a empresa. Ou então, se de repente então, a gente tem... Só uma dúvida, Pri. Nesse esquema aí, então, se uma empresa começa a perder muito candidato, muito colaborador, começa a ter uma debandada ali, isso já dá uma balançada em todo o processo que você está imaginando ou faz refletir? Que você falou essa parte disso? De felicidade. Não, assim, isso daí é um indicador de que alguma coisa precisa ser melhorada, né? Com certeza. E aí, vamos trazer até aqui para o nosso contexto, né? Um contexto de tecnologia, que a gente sabe que tem um mercado superaquecido. Então, essa métrica é uma métrica muito importante, né? A gente tem uma métrica que ela precisa ser observada. Aí eu já me perdi Agora eu acho que eu falei muito, Rodrigo. Não, falou, tá falando, tá ótimo. Tá no top. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Fica tranquilo, tá? E até aproveitando que eu sou uma pessoa hiperativa, entendeu? A cabeça vai mexendo aqui. A gente entende aqui também. Tem um outro ponto que acho que vale a pena ser comentado. Acho que a gente viu muito a figura do funcionário agora, olhando ele inserido em uma cultura em que ele não está gostando, digamos assim. Mas a gente tem o inverso. Como que eu provo, por exemplo, para a gestão essa transformação está dando certo? Então aí eu vou mais uma vez cutucar no micro ali na ferida da agilidade, e aí você consegue coletar métricas através de ferramentas como Gira, Trello, sei lá quais são as outras ferramentas que você tem para ver a quantidade de features que foram entregues, a quantidade de bugs geradas por aquilo. Então, assim, eu estou trazendo um pouquinho mais para o âmbito da agilidade ali, sabe? Porque você pode pegar alguns times que começaram ali, trabalhavam em cascata ou não tinham agilidade implementada, e isso é, de fato, uma transformação da cultura da empresa. Você vai gerar desconfiança de alguns gestores e você vai ter que convencer eles de que aquilo está dando certo. Então, acho que métricas de ferramentas específicas, nesse caso, acho que são pertinentes. Só para complementar o Magrinho, só para colocar mais uma lenha ali, como que é feito, aproveitando, né, como que é feito vamos dizer assim, esse diagnóstico, né, essa leitura de que dá para melhorar ou que tem coisas ali que não estão funcionando, né?
assim, aí eu vou começar a citar algumas referências aqui, tá, gente? Porque eu acho muito legal a gente falar embasado em coisas que já são utilizadas, né? A gente, aí trazendo um pouquinho aqui para o lado de tecnologia, né? A gente tem um livro chamado Accelerate, não sei se todo mundo conhece aqui, pode falar, Rodrigo. Não, foi para mim mesmo, porque no último vídeo, quando teve bastante referências, eu deixei depois na descrição, e eu esqueci de falar isso no final, mas já tô falando agora, tá, gente? Todos esses livros ou referências que a Priscila, que a Pri, no caso, foram mencionar, eu já tô procurando anotar, pegando o link e já vou deixar depois na descrição do vídeo. É só isso. Beleza. E aí a gente tem umas métricas muito legais, né? Que fazem um paralelo de como aí até vou pedir ajuda aqui do Luiz, né? Para me fazer lembrar de algumas coisas aqui. A gente tem algumas métricas por exemplo, de quantos deploys a gente faz, de quantos deploys com erro a gente faz, de como a gente consegue atender, por exemplo, um incidente, né? Em quanto tempo a gente consegue time to restore, né? E aí essas métricas, né, que foram super bem estudadas aí nesse livro, né, elas fazem um paralelo de times que estão mais felizes, né, que trabalham com mais tranquilidade, etc. Não que seja uma regra, tá? Mas assim é um bom horizonte para a gente olhar, procurar e estar sempre de olho nas métricas de como o time responde, não responde, né? Mas assim, como essa métrica está relacionada ao que a gente faz no dia a dia, né? Então, acho que essa daí é uma boa referência de pontos que já foram estudados e que está relacionado a times, né, que estão performando melhor em tecnologia, ou estão mais felizes, ou tem menos attrition, né? É uma coisa que está muito relacionada.